Fala, gente bonita! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar a respeito de ADF, ou pipelines, ali dentro do Fabric, num processo de ingestão de dados vindo de um FTP. Porém, aqui eu tenho um agravante. Essa nossa ingestão de dados, ela vem de um FTP e também ela está no arquivo compactado, no formato compactado. Hoje eu vou mostrar para vocês um processo de como que é possível fazer essa ingestão. Bom, aqui dentro da nossa tela, aqui eu estou pegando de microdados, RAIS e KGED. Aqui tem uma breve explicação do que é o KGED, de onde que esses dados são retirados e algumas informações importantes. Esses dados eles são disponibilizados, não identificados. Ele está em formato TXT, com delimitado ponto e vírgula. Ele está codificado. E aqui a gente pode fazer extração desses dados, análise estatística. E aqui tem um ponto de atenção. Para acessar ele via FTP, a gente pode utilizar o FileZilla. Eu vou utilizar o FileZilla. Este é o caminho de onde os dados da base do servidor do governo. Bom, então vamos aqui para o nosso grandioso e queridíssimo FTP. Pronto, aqui eu estou dentro do meu... Então, no FileZilla, eu estou no KGED e eu vou copiar esse caminho. A gente vai navegar dentro do FileZilla até o caminho. Eu caí dentro da pasta chave pddet, microdados, e aí, novo KGED. Veja bem, vamos começar aqui baixando para nossa máquina. Vou trazer esses 4 arquivos, que são importantes. Uma explicação básica sobre o que é esse arquivo. O arquivo de read, ele traz algumas informações para a gente. Do que são esses, qual é o layout, quando não identifica. Preste bastante atenção no layout, isso daqui é importante pra gente. São levantamento de rede, aqui ele indica o nome do campo e o descritivo dele. E aqui embaixo a gente tem as dimensões, podemos chamar de dimensões, beleza? Então aqui no layout eu tenho a fato, vou fechar, depois você opa, 2 cliques no open, e aqui mais um descritivo pra gente. Leia com muita atenção isso. E aqui tem algo muito importante pra gente. Preste bem atenção aqui no item 5, ele indica o que significa cada um dos arquivos. Então tem os microdados, que são da consolidação, a partir de X ponto eu tenho a informação deles, tem um KGED, MOV, e aqui vem um padrão. Preste bastante atenção depois do KGED, essas 3 letras aqui. MOV, que são as movimentações declaradas, dá um exemplo, né? Estou falando da competência do mês 3, então aqui ficaria MOV, que eu declarei dentro do prazo, minha movimentação do mês 3. Se eu declarar lá no mês 6, ele vai aqui em é um outro tipo de arquivo. E tem uma outra situação. Eu declarei que eu fiz uma admissão de uma... Mas eu fiz essa declaração, então tem que falar o KGED, exclui, eu tenho que mandar um arquivo de exclui. Preste muita atenção, pois a gente tem aqui 3 tipos de arquivos diferentes. Você pode ler com paciência, todo esse documento é importante ler, para que você entenda o que vai estar. E agora vamos olhar aqui como que esse arquivo funciona. Vou entrar aqui na pasta 2023, ele está separado por mês. E eu tenho os arquivos de exclusão, fora do prazo e se eu vier em 2020 mês 2, mas eu não tenho ainda a consolidação do legal. Bom, então vamos começar aqui o trabalho. Eu já me adiantei, eu já criei aqui dentro do meu workspace um lake chamado Lake KGED. Eu já tenho o que tem em cada um dentro do pipeline, como que foi feito o meu pipeline? Eu vim em new, nova conexão, copiei o caminho aqui do site do governo, procurei pelo conector FTP, porque SFTP é um outro tipo de protocolo, vim em microdados, e aqui é a parte, sempre que possível, utilize o FTP na raiz, a não ser que o seu usuário não tenha permissão para poder se colocar. Aqui é do governo, ele é aberto, então eu tenho aberto livre, eu vou colocar o nome da credência como FTP MTPS underline gov. Tipo de autenticação, pronto, eu estou conectado. Se eu vier aqui, eu já estou numa pasta pré-definida, mas você pode vir pddet, microdado e novo KGED. Vamos pegar aqui da 2021 e o primeiro arquivo de movimentar, arquivo feito, KGED 20. Esse tipo de arquivo, eu vou utilizar a leitura dele. E eu não tenho aqui driver, digamos assim, para poder ler. Ele está compactado nesse formato 7. Então, não vamos utilizar nenhum método de compressão ou descompressão desse arquivo. Caso tivesse em TAR ou algum outro modelo, a gente conseguiria já diretamente pelo ADF os arquivos. Mas não é o caso, então vamos... Em Destination, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui, tem um padrão de nome, então pddet, microdados, novo KGED. Eu vou repetir. Isso daqui é questão de organização do seu lake. Fique à vontade para poder organizar o seu data lake da maneira que você... E no arquivo, eu vou copiar e vou manter o mesmo padrão. Salvando o meu Lake House, que eu já tenho previamente criado. Caso você não tenha nenhum, pode criar aqui direto o modelo de formato, porque aqui é um ponto importante. Se você está lendo como binário, obrigatoriamente, o seu método, porque ele não permite fazer compactação, por exemplo, e salvar como Parquet, como CSV, não é possível. Ele em um formato, para que aí sim eu consiga indicar o outro. Em configuração, não vamos fazer nenhuma outra configuração. Advanced não faz nada. E aqui eu vou só desmarcar, que o meu está marcado para ele. Vou clicar em Run, então ele está salvando. Porque, obrigatoriamente, o ADF ele precisa que o pipeline esteja salvo para poder iniciar o processo de cópia iniciado. Cliquei no nome do pipeline, da atividade, perdão, copy data 1, e eu consigo acompanhar o progresso. Então, vejamos. Eu fiz a leitura de 34 megas e carreguei também 34 megas. No caso dos binários, dificilmente você... Aqui, somente um arquivo. Pronto, vamos conferir se realmente esse dado... Eu vou aqui no meu lake, ele já está aberto. Caso eu venho no workspace a qual eu estou trabalhando, venho no meu lake house. Essa tabela eu estava apenas testando, vou dele aqui, não é mais necessário. Aqui em files, que é o local onde a gente salvou, né? Microdados, 2021, KGED. Não tem nenhum preview habilitado, eu não consigo ver. Então, temos aqui o arquivo com... E o que a gente consegue fazer com isso? Bom, eu já tenho um notebook que eu fiz prévio, mas basicamente o que é possível... Aqui eu estou mostrando de forma bem simples, tá? Tem uma biblioteca Py7z, modelo de descompactação, o driver do onde eu consigo ler e gravar arquivos. Aqui no meu Explorer, eu abri o notebook, vou atacar o Lake House que a gente está. Este notebook foi atachado ou vinculado
ao nosso lakehouse. Então os caminhos já aparecem aqui. Então vou novo KGED, eu tenho novo KGED underline e novo KGED sem underline. O que estávamos trabalhando é o sem underline, beleza? Bom, eu vou executar aqui o comando desse pip install. Processo muito simples. Ele vai demorar um pouco para poder fazer a instalação, mas não é nada muito que consuma muito tempo. E aqui dentro do nosso path, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar o nome do meu path, novo KGED, botar o espaço, que é o que a gente tem, modelo 2020, e aqui o arquivo que a gente estava lendo, 2020.01, que é este daqui. Beleza? Dentro dele eu já vou dar o caminho do path, vou já executar, e vou indicar o nome do arquivo que a gente vai ler. Então o nome do arquivo é kgedmov, então lembre, eu vou trocar aqui, tá de exclusão, que era um outro arquivo que a gente viu. Eu vou colocar mov, porque é arquivo de exclusão. O padrão do nome é ano e mês, então a gente está no ano de 2020, mês 1, e .7zip. O que este comando vai fazer? Eu estou importando, primeiro, enquanto ele faz a instalação, vou explicar o que significa cada um desses parâmetros. Eu tenho aqui o parâmetro path, que é basicamente todo esse caminho aqui, essa extensão. Então, do meu lakehouse, eu venho em Files, PDET, microdados, novo KGED, 2020, 2021, que é uma pasta, e o nome do arquivo que a gente está vendo. Como eu estou falando de path, de caminho, eu paro aqui, no diretório. Dentro desse código que a gente está fazendo, estou importando a biblioteca e usando comandos Python simples. Com esta biblioteca, eu vou chamar esta função, e para esta função eu passo o seguinte argumento. fstring, porque eu estou concatenando, isso daqui é um método de concatenar uma variável a um texto, então seria o equivalente ao ter tudo isso aqui, eu tenho só isso, beleza? O nome do arquivo que a gente está trabalhando, modo de leitura, eu chamo asArchive, pode ser de qualquer outra forma, tá? Este archive, eu utilizo um outro método dele, que é extract_all, então extraia tudo que tem dentro deste arquivo. Em qual local eu vou salvar? Salva na mesma pasta, de onde eu fiz a leitura. Vamos ver se vai funcionar. Cliquei aqui, vou dar run. Pronto, processo finalizado. Vou vir aqui em Files, Refresh. De novo, microdados, novo KGED, 2020, 2021. E aqui temos o arquivo já descompactado. Então aqui a gente já fez um processo de foi na FTP, baixou o dado, descompactou ele. Lindo. Vamos confirmar se realmente esse arquivo ele está bom, funciona. Então, vou vir aqui. Vamos utilizar fstring e o nome do arquivo que a gente baixou. O que eu estou utilizando? Aqui eu estou utilizando o comando Python, tá? df é o nome da variável que eu chamei. Estou dizendo que o resultado dessa leitura vai ser armazenado na variável chamada df, de dataframe. Então passo spark.read.format csv, indico para ele que meu arquivo tem cabeçalho, então a primeira linha do arquivo é o cabeçalho. E qual que é o delimitador dele? Delimitador ponto e vírgula. Como que eu sei qual é o delimitador? Eu posso vir aqui. Vou voltar em lakehouse. Se eu vier e clicar aqui, eu consigo visualizar o arquivo, então eu posso inferir. Esse é um caminho, caso você não tenha a documentação, você pode inferir qual é o delimitador. Porém, a gente tem aqui, ó, dentro da própria documentação do microKGED, ele indica que o delimitador é ponto e vírgula. Então, tem um método de inferir, que é o mesmo dizer qual que é, e tem um método de ler a documentação, que é sempre o mais recomendado. E eu estou falando, ó, carregue agora do comando do local que eu estou pedindo. Vou colocar para executar. Bom, qual que é o problema que eu tive aqui, tá? Eu estou utilizando o caminho que começa com lakehouse default files. Se eu trocar esse caminho para files, ele vai funcionar. Que é o que eu peguei aqui do modelo anterior. Então, é só um erro de caminho que apareceu ali. Pronto, leitura feita com sucesso. Eu tenho aqui os arquivos lidos. O arquivo lido, na verdade. Então, temos a informação salva. Porém, somente isso não indica muita coisa, beleza? Qual é o modelo que a gente precisa aplicar agora? É simples, eu posso vir aqui e mandar gravar isso em formato de tabela. Então, veja que eu não tenho tabelas dentro do meu lake. Eu vou mandar o seguinte. def.write.format. Delta. Então, estou pedindo para ele gravar no formato delta. Agora, vou indicar para ele o seguinte. Tá, você vai gravar no formato delta e vai save as table. Salve isso como tabela, fazendo um favor. E qual é o nome dessa tabela? O nome dessa tabela vai se chamar, entre aspas, porque é string, novo KGED. Coloquei para gravar. Esperamos alguns minutinhos.
aqui tem um detalhe importante, tá? Eu tenho dois métodos de salvar uma tabela. Este primeiro método aqui, eu estou salvando uma tabela gerenciada. O que isso quer dizer? Veja que eu não indiquei o caminho onde salvar. Só disse, ó, salve como tabela. Então ele vai lá no meu Lakehouse, que está taxado neste notebook, e ele vai simplesmente salvar esta tabela no caminho a qual ele achar melhor. Se eu fizer o seguinte, eu posso indicar para ele salvar, mas coloco uma vírgula, indico aqui um path, que é o local onde eu vou salvar essa tabela. Quando eu faço o uso deste método, eu passo a utilizar tabelas não gerenciadas. Beleza? Então tem essa pequena diferenciação. Se você ver alguém usando o path ou não utilizando, você vai descobrir o motivo dele. Então vou vir aqui, dar um refresh, que já terminou de escrever. Perceba que agora eu tenho uma tabela chamada novo Kaged, que corresponde aqui os campos que a gente visualizou anteriormente. E se você quiser consultar ela em formato de tabela, você vem aqui no seu Lake, você vem aqui no seu Warehouse e consegue consultar as tabelas. Eu dei um refresh aqui, não salvei a minha tabela, minha consulta, e mandei um select. Faz o select para mim, já mandando um top 100 para limitar. É importante sempre que você quiser só conferir alguma quantidade de registros, conferir se carregou, algo assim, aplique um filtro ou aplique um limite, porque senão ele vai tentar printar na sua tela muitas informações desnecessárias. Ok? Pô, legal, apareceu um novo botão aqui, explore esses dados. Legal, não tinha visto esse botão, ele é novo, está em preview. Mas, o que importa pra gente, tá aqui, ó. Temos os dados do Kaged. Porém, você deve estar se pensando, cara, eu tenho muitas informações dentro do meu FTP. Eu tenho, basicamente, vou colocar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vamos colocar somente os anos completos, tá? Eu tenho 4 anos. Cada ano tem 12 meses. E dentro desses 12 meses, eu tenho 3 tabelas. Então, o que seria o resultado disso? Vou até fazer aqui. 5 anos vezes 12 meses. 60. Mais... Opa, mais não, né? Vezes 3 arquivos, que eu posso ter basicamente 3 arquivos. Então, eu teria 180 arquivos para poder ler. Imagina você fazer isso manualmente, 180 pipelines ou trocar 180 vezes. Para esse tipo de situação, eu vou te explicar um método que a gente utiliza, muito comum no processo de engenharia de dados, que é a pipeline parametrizada. Mas isso fica para o próximo vídeo. Bom, eu espero que tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, que a gente troca uma ideia e tenta se ajudar. Beleza? Até mais, um grande abraço.